Fala pessoal, bom, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o Google Planilhas e nessa aula eu vou ensinar para vocês que o copiar, né, e o colar ele tem mais funções do que a gente imagina, certo? Para ajudar a gente em tarefas que, por exemplo, muitas vezes podem ser maçantes, né, dentro do próprio Google Planilhas e qualquer planilha que a gente vai utilizar, a gente vai ver várias funções que o copiar colar tem aqui dentro do Google Planilhas, beleza? Bom, pessoal, eu tenho aqui aquela mesma planilhinha, certo? Que a gente tinha feito há um tempo atrás e eu preciso, nessa planilha aqui, fazer várias linhas dessas vermelhas. Vocês podem reparar que a planilha inteira aqui, ela tá, né, boa parte dela tá com o preenchimento em branco e só tem essa linha aqui com o preenchimento em vermelho com a fonte em branco. E muitas vezes a gente precisa copiar esse estilo para outras linhas, né, sem precisar ter que vir aqui, selecionar a linha, colocar a cor que eu quero, né? E muitas vezes a gente pode acabar escolhendo uma cor que não é a desejável e fazer essa formatação totalmente diferente de linha por linha. Então, o que é que a gente pode fazer com um copiar-colar aqui também? Primeiro ponto, eu vou selecionar essa linha, certo? Essa linha aqui que a gente tem do feijão, certo? O feijão aqui ele tá com uma linha vermelha com as letras em branco. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Clicar com o botão direito, vou clicar aqui em copiar e vou selecionar, por exemplo, essa linha do bolo que eu fiz aqui, né, com uma cor totalmente diferente e tal, e eu quero deixar todas elas iguais, né? Eu quero deixar essas linhas que eu quero pintar com a mesma cor, com a mesma formatação, com o mesmo estilo. E aí, o que é que eu posso fazer aqui? Selecionei a linha aqui do feijão, que está vermelhinho, né, com a letra em branco, vou copiar. Vou selecionar essa linha aqui que eu quero transformar com o mesmo estilo. Vou clicar com o botão direito nessa linha selecionada e vou vir aqui nessa opção colar especial. Essa colar especial ela tem várias funções. Ela tem só os valores, ela tem só a formatação, que é essa que a gente vai utilizar agora, ela tem só a fórmula, ela tem só a formatação condicional, só a validação de dados, e também dados transpostos e outras funções aqui que o colar especial tem. Nesse caso, a gente vai copiar, a gente já copiou a linha que a gente queria, a formatação que a gente queria, e vai clicar aqui em só a formatação. O que foi que aconteceu aqui agora? A gente copiou a formatação dessa linha que a gente tem e colou somente a formatação na parte ali da linha do bolo. Então, o que foi que aconteceu? A gente não trocou os dados continuam os mesmos, né? É só que a gente copiou a formatação que o feijão aqui tinha corretamente, beleza? O outro ponto que a gente pode fazer é o que? Michel, eu quero trazer somente os dados dessa linha aqui, por exemplo, do bolo. Então, eu quero copiar novamente os dados desse bolo, sem a formatação, sem nada, e eu quero colocar uma linha abaixo. O que é que eu posso fazer com essa informação? Como é que eu posso fazer? Eu vou selecionar aqui essa linha do bolo, vou clicar com o botão direito e vou copiar. A partir do momento em que eu copio, eu posso selecionar a nova linha que eu quero que receba esses dados, certo? E clicar com o botão direito e vir aqui novamente em colar especial. Nessa opção de colar especial, a gente vai ter a opção só os valores. O que é que ele vai fazer aqui agora? Ele vai colar somente os valores que eu copiei daquela linha do bolo. Você pode até reparar que ele não trouxe as formatações do centralizado, ele não trouxe, por exemplo, aqui também do formato centralizado, mas ele trouxe os dados nos quais eu tinha dentro da linha do bolo. Então ele trouxe somente os dados sem a cor, certo? Então, quando eu quero trazer somente um dado, quero pegar esse dado de uma linha que já existe com formatação, com tudo, e trazer só os valores dessa linha, eu também posso fazer através aqui do Google Planilhas. Beleza? O próximo ponto que eu vou mostrar para vocês é caso a gente queira copiar e colar uma formatação, aliás, uma fórmula. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, que nessa coluna H que a gente tem aqui, a gente tem algumas fórmulas, Vocês podem reparar que quando eu clico na célula, aqui no nosso campo que mostra o que foi digitado, ele mostra qual é a fórmula que tem dentro desse local. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou apagar aqui todas as outras linhas, certo?
e vou deixar somente a coluna com a linha H2. Nessa H2, eu tenho a fórmula E2 vezes G2. Então, ele está fazendo o quê? A E2 é essa célula aqui que tem 30, certo? 0,00. E a coluna G2 é essa que tem o preço de venda, que é 15,75. Michel, como é que eu faço para copiar só a fórmula que eu tenho aqui? Eu quero copiar só essa fórmula. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa opção, o H2, vou clicar com o botão direito em cima do H2 e vou clicar em copiar. Depois, eu posso selecionar a célula no qual eu quero colar essa fórmula e vou clicar aqui, por exemplo, nessa H3. Cliquei na H3, clico no botão direito, vou clicar aqui em colar especial e vou clicar aqui em só a fórmula. O que vai acontecer com esse ponto? Ele vai colar somente a fórmula no qual eu tinha dentro da H2. Então, eu vou clicar aqui em colar. E olha, podem reparar que automaticamente ele traz somente a fórmula que eu trouxe dentro da informação da H2. Então ele traz para H3 essa informação da fórmula. Tudo bem que eu posso também fazer clicando e arrastando aqui essa informação, mas podem reparar que ele trouxe também o estilo, né? o formato, né? A formatação que foi feita dentro da H3 para as outras células. E isso às vezes não é tão interessante. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou copiar aqui novamente na H3 e colar aqui na H4 somente a fórmula. Então vou colar e aí ele não traz aquele estilo que eu tinha dentro da H2, né? Ele só vai trazer a informação da H3, né? Então a H3 que tinha um estilo vermelho, ele não trouxe esse estilo vermelho, ele trouxe somente a fórmula que para mim interessava. Show! O outro ponto que a gente também pode fazer é o seguinte, eu vou dar uma baixada aqui em todas as fórmulas e podem reparar que essa linha aqui, H5, ela ficou sem a fórmula desse vermelhinho, né, que a gente tem em outras células. E tem outra forma de copiar essa formatação. Como é que a gente faz para copiar essa formatação de outra forma? Eu poderia clicar com o botão direito, copiar, e clicar aqui na H4, na H5, e colar só a formatação, certo? Mas eu vou fazer de outra forma. Como é que eu poderia fazer essa forma? Eu vou clicar aqui na H3 e aí aqui na nossa barra de ferramentas a gente tem uma opção chamada pintar formatação. Que é esse pincelzinho aqui, né? Esse rolozinho de tinta que a gente vai clicar nele. E aí, a partir desse momento, a gente pode clicar onde a gente quer que essa formatação, né? Essa formatação seja colada. Então, o que vai acontecer? Eu vou clicar aqui na H5 e quando eu clico na H5, ele automaticamente assume a mesma formatação, né? De cores aqui e de estilo que eu tinha na minha H3. Então, ele também faz essa herança de informação. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu quiser somente pintar essas mesmas colunas aqui com os outros preços, com essa mesma formatação de cores que eu tenho aqui na minha H5. Como é que eu faço isso? Mesmo esquema. Eu vou vir aqui no pintar formatação, na minha barra de ferramentas, e vou clicar e arrastar nas outras linhas que eu tenho dentro dessa coluna. Quando eu faço isso, ele automaticamente vai pegar aquele estilo que eu tinha na H5 e vai replicar para os valores das outras linhas que eu tenho dentro dessa mesma coluna que eu selecionei. Então, facilmente a gente pode fazer esse copiar-colar, né, de fórmulas e de estilos, né, e de dados que a gente pode ter dentro de uma planilha. A última coisa que eu vou mostrar para vocês aqui sobre copiar-colar seria sobre a transposição de dados, certo? Então, eu vou transformar um dado que está atualmente no modelo vertical, certo? Para um modelo horizontal. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Tá vendo essas colunas de código? Né? Eu tenho aqui os códigos de cada produto. Certo? E eu quero, né, por algum motivo, eu preciso que esses dados, em vez de estarem assim em linhas, eles estejam dispostos em colunas, né? Então, em vez de ele estar linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele esteja, por exemplo, coluna, né, H,
I, J, F. Então eu preciso que esses dados estejam em outro formato, um formato vertical. Então o que eu posso fazer? Eu vou selecionar aqui todas essas colunas, vou clicar, aliás, todas essas linhas, vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar em copiar, vou avançar um pouquinho mais para frente aqui e vou colar a partir dessa coluna K. Vou clicar com o botão direito na coluna K, vou de novo aqui em colar especial e vou clicar aqui em dados transpostos. Essa função ela vai transformar os dados que estavam em coluna vertical em coluna horizontal. Ele vai trocar a posição dos dados. Quando a gente faz isso, o que é que vai acontecer? Agora, os meus códigos, em vez de estar, né, linha 2, 3, 4, 5, 6, ele está na coluna K, L, M, N, O, P e assim sucessivamente na quantidade de dados que eu tiver. Beleza? E por último, né, só para a gente poder deixar bonitinho aqui essas informações, eu vou utilizar novamente a formatação, copiar a formatação da coluna K1, vou copiar ela aqui, vou selecionar aqui até a última coluna que eu quero copiar essa mesma formatação, vou clicar com o botão direito e vou aqui novamente em colar especial. Vou vir aqui em só a formatação e automaticamente ele faz com que a coluna K1 fique igual para as outras colunas que a gente tinha aqui dos dados. Então ele pegou o estilo da K1 e replicou para todas as colunas. Vocês podem reparar que até a última coluna que a gente tinha aqui, eu vou dar um Ctrl Z para a gente ver, até a última coluna que a gente tinha aqui, ele tinha a formatação de centralizado, né, quebrada, que ele estava para o lado direito, a formatação do centralizar. Então, o que foi que aconteceu? Ele até transformou essa coluna também aqui no formato centralizado. Beleza? Show, pessoal! Gostaram? Obrigado!